O assunto de hoje é este livro aqui, ó, Feng Shui, da Nancy Sampietro. Meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma Feng Shuista, especialista em planejamento e dona de casa, assim como você. Sempre comento aqui nos meus vídeos que nós devemos ir atrás da base do conhecimento do Feng Shui. E essa base de conhecimento vem através de livros, gente. Principalmente quando a gente quer entender um pouquinho sobre o Feng Shui da escola americana, ou mais conhecido como Feng Shui do chapéu negro. Nesse livro aqui, da Nancy, ela explica muito claramente todas as questões do Feng Shui, e tem um prefácio aqui que foi escrito pelo mestre Thomas Lin Yun, que foi quem criou a escola americana, quem trouxe aqui para o Ocidente esse conhecimento. Então ele trouxe lá da China, ele veio na década de 80 para a América. Primeiro ele criou a seita do budismo tântrico tibetano na Califórnia, para depois ele começar a ensinar essa nova metodologia de Feng Shui. Mas o que eu quero deixar bem claro hoje para vocês? Que não existe o verdadeiro Feng Shui. Existem várias escolas de Feng Shui. Então tem as escolas tradicionais de Feng Shui, tá? Que são aquelas escolas onde eles usam o quê? As bússolas. Eles usam a bússola para direcionar os pontos dentro da casa, tá? E ver quais são os pontos favoráveis e os pontos desfavoráveis dentro de uma casa. Isso não serve apenas para casas que vão ser construídas, mas para casas que já estão construídas e prontinhas. Esse Feng Shui tradicional é ainda muito usado no Oriente, ele é utilizado no Oriente, não que era uma coisa antepassada. Não, essas escolas que utilizam uma bússola são utilizadas no Oriente, assim como no Ocidente. Outro fato que eu quero colocar para vocês, que não existe o Feng Shui para o Ocidente e o Feng Shui para o Oriente. Não existe essa divisão, tá? O Feng Shui pode ser aplicado em qualquer lugar. Existe no Brasil a escola do Feng Shui lógico. Então foi criado por uma brasileira que ela percebeu que, como o hemisfério norte é diferente as estações por causa da diferença do quê? Da posição do sol, certo, gente? Quando nós estamos no inverno, lá eles estão no verão, mas isso é por causa do quê? Por causa do eixo da Terra. Então existe essa diferença. E ela inverteu o baguá e aplicou. Então ela chamou esse Feng Shui, essa escola, que é uma escola brasileira, de escola de Feng Shui lógico. Então essa brasileira, ela fez essa inversão e ela inverteu todo o baguá. É fantástico toda a definição dela, sabe? Já estudei muito sobre a escola dela, já apliquei as técnicas da escola dela. Funcionam perfeitamente, gente. Por isso que eu falo, não existe aquele assim, o verdadeiro Feng Shui. Só que na escola do Feng Shui lógico, ela usa a bússola para direcionar. Ela usa a bússola. Diferente da escola do chapéu preto, que não utiliza a bússola. Mas o que eu quero colocar aqui? Que se você é um seguidor da escola do Feng Shui, do chapéu preto ou da escola americana, o mestre Thomas Lin Yun, neste prefácio aqui que eu achei que ele escreveu maravilhoso aqui, ele colocou muito claro, com muita sabedoria as palavras dele, e ele deixou bem a questão aqui. Olha bem aqui. Muitas vezes aconselho e advirto os meus estudantes que não critiquem outras escolas. Olha bem,
Ele aconselha e adverte aos seus estudantes que não critiquem outras escolas, dizendo este é o verdadeiro Feng Shui ou aquele não funciona. Olha a sabedoria desse mestre. E que respeitem a opinião de todos os outros especialistas em Feng Shui. Olha como ele vai profundo, gente. Olha como ele vai profundo no conhecimento e ele sabe que quando ele criou a escola do Feng Shui, do chapéu negro, tá? Ele não utilizando a orientação da bússola, tá? Ele estava criando totalmente uma coisa nova. Ele estava criando uma coisa nova. Por quê? Ele não ficou apenas naquela questão tradicional, como era passada o Feng Shui lá na China, totalmente tradicional. Ele quis o quê? Ele quis modernizar. E é por isso que eu acho muito legal, tá, a gente começar a entender essas questões. E eu já adverti bastante as pessoas aqui que existem rituais dentro da escola do Chapéu Preto, que são rituais budistas, e ele nunca escondeu. E isso tem que ficar claro, gente. Tem que ficar claro, porque tem pessoas que, de repente, observam, pô, mas o que é isso? Então você esclarece, isso é um ritual da escola do budismo tântrico tibetano. Ok? Então, que fique muito claro. E quando ele adverte aqui os seus alunos, né, para que respeitem a opinião de todos os demais Feng Shuistas, porque ele sabe que existem muitas outras escolas de Feng Shui, espalhadas principalmente lá no Oriente, e que essas escolas têm um fundamento e que funcionam também. Olha, devemos tentar ao máximo entender a opinião dos outros, mas, ao mesmo tempo, devemos reter o que adquirimos mediante nosso próprio estudo. Entendeu? Nós, então, o que fazemos? Aprendemos e temos essa visão. E o que nós vamos fazer? O nosso próprio estudo. Por quê? Aquilo que eu sempre falo, cada casa é diferente da outra. Mesmo que se more num prédio onde todos os apartamentos são iguais, ou que se more num condomínio onde todas as casas sejam iguais, a tua casa é diferente da casa do teu vizinho. E por isso que nós estudamos Feng Shui, por isso que nós praticamos Feng Shui. Não é só aplicar as técnicas e não colocar isto na prática do dia a dia. Na prática do dia a dia que você vai desenvolver toda essa sabedoria. Por quê? Porque nós estamos lidando com o quê? Energias. E o que nós queremos? Equilibrar essas energias, tá? Ou trazer a natureza para dentro dessas caixas fechadas que são as nossas casas. Tá? Nós vivemos em caixas fechadas, tá? E nós somos o quê? Nós somos natureza. O ser humano faz parte da natureza. Então, quando você constrói essas caixas fechadas, você tem que entender como fazer o quê? Equilibrar as energias que são importantes para a nossa vida. E ela, a Nancy aqui, ela fala muito nesse livro aqui, ela fala muito sobre a questão do Qi, das energias, dessa energia que vem da Terra, da energia que vem do cosmos, da nossa própria energia, da energia dos seres vivos e de tudo mais. Gente, eu espero estar esclarecendo muito bem, e eu quando eu vejo alguma coisa que é escrita por esse mestre, me fascina a humildade dele, me fascina o conhecimento dele, e assim, quando eu entendo assim que quando eu comecei a estudar, eu não tinha muita noção, porque a gente pegava só uma diquinha aqui, uma diquinha lá, e a maioria das pessoas, né, de alguns professores de Feng Shui, quando eu perguntava qual livro que eu tenho, qual é a base? Polê, não existe livro de Feng Shui. Como assim não existe livro de Feng Shui? Sabe, eu ficava pensando, né? No meu primeira formação de Feng Shui, eu sempre perguntava para minha orientadora, né? Da onde que surgiu isso, qual é a lógica? Ela só me passava assim, está nos manuscritos. E eu ficava imaginando aqueles
pergaminhos enormes que estavam lá na China, que alguém foi lá conhecer aquilo lá. Depois de muito tempo que eu fui ver que os manuscritos eram os rabiscos que alguém passou para alguém, que teve o conhecimento de alguém de terceiros, e foi assim, gente, olha, não custava dizer, olha, Polly, eu aprendi com fulano de tal, em tal lugar, que teve aula com fulano de tal. Não, tá nos manuscritos e não me davam respostas de nada. E eu com uma ânsia de querer saber, numa ânsia de querer conhecer, de ter esse conhecimento e de ter aonde que surgiu isso, né? Não ficar naquela coisa assim, não, isso só serve para o Oriente, isso só serve para o Ocidente. Como alguns dizem, não, isso aqui só serve para o Ocidente, lá só no Ocidente, isso aqui, esse Feng Shui é só para quem vai construir. Opa, tem uma coisa assim que tem um quezinho de venda na tua ideia? Aonde que está a base disso? Gente, não que eu venha questionar professores de Feng Shui, não que eu venha questionar Feng Shuistas, mas quando alguém chega lá e te joga, este é o verdadeiro Feng Shui, isto só serve para o Ocidente, isto só serve para o Oriente, dá para desconfiar um pouquinho, dá para a gente ter umas, poxa, como assim? Então, esse Feng Shui que é praticado aqui da Escola do Chapéu Negro não serve lá para o Oriente? Opa, tem alguma coisa errada aqui. Ou o Feng Shui tradicional não serve para nós aqui? Tem alguma coisa errada. Fica a dica, gente. Eu espero estar contribuindo, porque eu sei como é quando você tem uma vontade enorme de aprender, principalmente uma cultura que é muito diferente da nossa. Você entender toda essa questão que eles explicavam dentro de um contexto de uma brasileira. De nós aqui que temos uma cultura muito diferente, com uma falta às vezes de conhecimento em si, de conhecer um pouquinho mais sobre como é o nosso mundo, qual é o nosso propósito, por que nós estamos aqui. Vou fazer um convite. Se você é dona de casa que nem eu e tem essa vontade de conhecer, vem aqui junto comigo, se inscreva nesse canal. Eu estou sempre trazendo dicas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e meu. Muito obrigada.